Doutora, eu tenho uma única pergunta, só uma duvidazinha, nada demais, nada que precise de uma consulta. Quem profissional já ouviu uma abordagem dessa maneira? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu vou abordar algo que é muito corriqueiro, que é até mesmo aceito de tanto que as pessoas fazem, que é justamente abordar um profissional, alguém que estudou, fez faculdade, tem um diploma, e aí a pessoa chega, desmerece tudo isso e pergunta, fala assim, olha, eu tenho uma dúvida, mas assim, é coisa simples. Ou ainda, é inofensivo, não precisa nem cobrar, não precisa nem sentar, porque é rápido, é só uma orientaçãozinha. E aí, essa abordagem ela desencadeia algo que é um desrespeito aos profissionais, à carreira, à classe, e ao final eu vou abordar até mesmo, então, como é que eu respondo a uma abordagem tão desrespeitosa como essa? Primeiro, a gente tem que entender por que que ela é desrespeitosa. Porque geralmente quando a pessoa pergunta, ela não tem uma pergunta. Ela começa a contar todo o caso e do caso, eu falo assim, olha, mas ele não tem nada, ou ele isso ou aquilo, e aí começa então, mas o que que precisa, qual é o prazo, qual é o documento, como é que eu posso fazer para ser mais barato, quanto que eu vou pagar, qual que é o custo, mas eu não tenho dinheiro. E aí a pessoa começa a falar de uma forma assim, é só uma passadinha, é só algo simples, precisa gastar dinheiro com um profissional? Ela fica até indignada, né? E aí, quando ela fala isso, e aí você começa a responder, ela começa a descobrir que a pergunta dela poderia ser facilmente respondida por um Google. E que ela entende que aquela resposta, meu, é só isso. Então é simples. E aí ela começa a entender que aquela forma que ela estava imaginando, ela mesma poderia resolver sem profissional. hum? E aí ela começa a falar assim, já me falaram, teve um vizinho meu que falou que conseguiu de uma maneira, o outro falou que conseguiu de uma outra maneira. E aí ela começa a encontrar mecanismos para burlar até mesmo a necessidade de um profissional. E aí isso acontece, eu vejo, porque eu sou da educação, em todas as áreas. É uma pessoa que chega para um arquiteto e fala assim, olha, eu não quero projeto, eu só vou fazer um puxadinho. Então eu só queria fazer uma edícula, e aí eu queria fazer, eu gosto muito de coluna grega, então eu só queria fazer isso, não precisa de projeto. Chega esse pro arquiteto. E ainda chega pro arquiteto e fala assim, não, eu quero assim, ó, eu quero com essa dimensão, eu quero, já pensei, já até vi onde é que vai ser a janela. E ele desmerecendo qualquer dedicação àquele profissional. Seja para o jornalista, porque hoje com uma câmera a pessoa ela já entrevista, ela já dissemina informações como um verdadeiro jornalista. E a gente percebe a diferença de um profissional para outro. Ou até mesmo, sei lá, com um fisioterapeuta. Quando ele chega e fala assim, olha, eu não quero uma consulta, eu só queria uma massagem. Como se fisioterapeuta fosse massagista. Então vejam, é a mesma abordagem que desmerece anos e anos de dedicação. Por quê? Porque para você poder responder essa duvidazinha, teve estudo, teve investimento numa faculdade, teve cursos, teve dedicação, teve a experiência e o essencial, que é o que não tem valor para mensurar: o tempo. O tempo que aquele profissional ele teve para se dedicar e ser, então, naquela qualidade.
Mas o que que a gente faz quando é abordado? Porque a gente ouve, às vezes, um pai falar isso, às vezes um colega, às vezes um amigo falar isso. O que que você faz? Primeiro você deixa a pessoa falar. Ah, ela quer falar. Então, eu tô com problema disso. Ah, e aí aquilo? E você não fala nada. Não fala nada. Deixa a pessoa falar. Ah, e aí aquela situação, e aí começa a contar detalhes sórdidos. E aí depois ela chega e fala assim, e aí? É isso mesmo? Eu faço aquilo mesmo? Como é que eu faço? Primeiro, depois de ouvir, deixe claro o seu valor. Falei, olha, me parece algo muito complexo, né? Me parece algo que vai requerer tanto uma medida judicial que vai demorar no mínimo de 5 a 10 anos. E nem sabemos se vamos ganhar. Porque vai ter isso, vai ter defesa, vai ter audiência, vai ter petições, vai ter negociação, vai ter acompanhamento e vai colocando tudo que você tem que fazer para poder dar andamento. Não fala sobre a causa, fala sobre o seu trabalho, tá? E aí, e deixe muito claro que só você tem o valor e sabe como andar nesse percalço. Porque esse valor que a gente dá para nós mesmos, só a gente dá. Só a gente pode fazer isso. Ninguém mais vai fazer isso por você. Esclareça, terceiro passo. Esclareça também que o seu órgão de classe te impede de dar uma olhadinha. Eu lembro que na praia tinha lá, olha, consulta com veterinário, R$ 50. Só uma olhadinha, R$ 10. Porque até a olhadinha para o cachorro, o gato, na praia, vai demandar, assim, ó, uma orientação do que fazer. Então, para vocês verem que a olhadinha, a duvidazinha é mais comum e as pessoas até cobram por isso. Então, esclarece que o seu órgão de classe te impede de dar uma consulta gratuita, te impede de dar essa orientação sem qualquer vínculo ou sem qualquer procedimento, claro. Até porque até a consulta ela é cobrada quando é advogado. Sabia disso? E é uma consulta que gira no mínimo em torno de R$ 500. E quando a pessoa é muito boa, quando a pessoa ela é muito titulada, o que que faz? Aí a consulta é mais cara. Então, já saiba que tem um valor que é, inclusive, ratificado pelo seu órgão de classe. Quarto, depois que você já estabeleceu isso, você pode até conversar, olha, mas e isso, aquilo. Deixe algo no ar. Não entregue o ouro e falando assim, isso, pá. Esse documento, pá. Isso com esse prazo. Não, deixe algo que fala assim, eu preciso de mais informações. E aí a pessoa vai querer contratar um profissional que te dê o ouro. Não entregue o ouro logo de cara nessa conversa que é só uma dúvida, ok? Por quê? Porque aí você deixa a pessoa escolher se ela quer marcar uma consulta com você. E aí na consulta, sim, vai ter algo mais aprofundado e mais detalhado, inclusive, quanto aos próximos passos a serem seguidos. Porque o que a gente conclui com tudo isso? Que a gente tem que disseminar a valorização do profissional. Porque só você sabe o quanto tempo você ficou estudando, pagando faculdade. Só você sabe o conhecimento, a informação que você tem, a experiência, os erros que você cometeu e aí você sabe que você não vai cometer de novo. Então, a gente tem que impor para as pessoas que todo mundo que estuda tem um valor. E começa por você impondo esse valor. E como é que a gente impõe esse valor? A gente coloca muito claro que é muito precioso aquilo que você tem de ofertar enquanto informação. Até porque a pessoa, a próxima vez que ela for te procurar, ela nem vai chegar e falar, tô com uma dúvida. Porque ela sabe que você é caro, ela sabe que você é profissional e tem uma postura, um respeito profissional
com relação a você. Porque tem até uma história, a história de um navio que custava US$ 1 milhão, né? Ele parado, ele tinha um custo de 1 milhão. E aí parar no porto, falou assim, olha, a gente precisa saber como é que a gente funciona esse navio ele não pode ficar parado, que ele parado ele tem um prejuízo de 1 milhão. E aí acharam um mecânico. E o mecânico, ele foi lá, apertou um parafuso e, por mágica, o navio começou a funcionar. E aí ele falou, qual que é o valor do seu trabalho, né? O preço do seu trabalho? Ele virou e falou assim, R$ 100 mil. Aí a pessoa, para apertar 100 mil dólares, um parafuso, só um apertozinho é 1 milhão, 100 mil dólares. Por que é isso? Aí ele falou assim, ó, de fato, apertar um parafuso custa $1. Agora, saber qual parafuso apertar envolve 99,99 mil dólares. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que vive, que presenciou ou ainda que precisa ter um chacoalhão para evitar de ficar falando, dando consulta gratuita, ou dando uma olhadinha, ou tirando uma duvidazinha, porque isso é desrespeitoso, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você você me dá a resposta direta que você gosta daí do conteúdo que eu faço daqui com muito carinho. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.